Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que nos assiste do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pode isso, mãe! Aqui que vai ser um lugar para a gente conversar sobre tudo que envolve pediatria e maternidade. Nós vamos dar risada juntos, vamos chorar juntos e com certeza, acima de tudo, a gente vai sempre aprender muito juntos também, não é, Mari? Isso mesmo, eu sou a Mariana Servan, sou fisioterapeuta de formação, empresária por acaso, mãe do Gael e do Ravi. E eu sou Jete Mundim, eu sou pediatra e sou mamãe do Arthur e do Pedro. E hoje o nosso assunto aqui vai ser importantíssimo porque é algo que a gente perde depois que os nossos filhos nascem, a gente precisa reencontrar, né, Gé? Mas antes disso... Roda a vinheta, Og. Hoje é o Og. Hoje é o Og. O corpo da mulher no pós-parto não é mais o mesmo, mas está tudo bem, porque a gente também não é. O nosso corpo foi capaz de abrigar a coisa mais importante da nossa vida, que é o nosso filho. Então, é natural que mudanças aconteçam. Então, o cabelo cai, a pele mancha, as estrias surgem, a nossa mama e a nossa barriga parecem não ocupar mais o mesmo lugar e até o nosso guarda-roupa às vezes perde completamente o sentido. E também está tudo bem, porque faz parte do processo da gente se tornar mãe. Então, a gente não pode se pressionar para caber na opinião das pessoas, mas a gente deve sim buscar caminhos se a nossa imagem refletida no espelho traz sofrimento e tristeza, né, Jete? Então, hoje a gente vai falar sobre autoestima. E a gente se cuidar, né, Mari? Sempre. Isso faz bem. Essa mudança de fora para dentro também é importante, exatamente. Né? Dizem, né, que quando a gente não se sente belo, a gente não consegue ver beleza nas coisas. Então, é importante. E para isso, nós trouxemos 2 convidados, assim, de gabarito mesmo, escolhidos a dedo. Andressa Tonini. Andressa, ela é consultora de imagem e estilo, especialista em estilo feminino, coloração pessoal, trabalha já há 5 anos, né, Andressa, 5 com anos, isso. desde 2018. E é mamãe da Bia. Muito bem-vinda, Andressa. Obrigada. Obrigada. Eu quero fazer minha coloração pessoal. Já Pelo amor de Deus, precisamos, né? Olha lá, a Jete fica falando, vamos fazer. Eu tô aqui, ó, tô aguardando. Mas você tem uma boa noção, né, amiga? Às vezes a gente tá lá na Fênix e a gente até fala assim, essa não tá na minha paleta. Ela sabe toda a paleta dela. Eu não sei, amiga. Não, mas eu não sei. Você sabe de onde que eu sei? De seguir a Andressa. Então a gente fica pegando dicas, entendeu? Você pega ali, você pega mais ou menos Acho lá. que funciona. No Instagram ela explica sobre o contraste, sobre isso, e eu comecei a testar, e aí eu vou tendo uma ideia, entendeu? Maravilha. Tá dando certo, né? Não, mas a gente vai fazer essa coloração pessoal, pelo amor de Deus. E o nosso outro convidado, ele é o responsável por transformar a vida de muitas mulheres. E o que é mais legal de tudo é que eu, como mulher, vejo isso de pertinho e é lindo demais. Ele é cirurgião plástico, referência aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul e também do Brasil. Ele já realizou vários sonhos meus, mas os 2 principais têm nome, Gael e Ravi. Ai, então vocês já sabem de quem que eu tô falando. Doutor Fernando Henrique Novaes, vulgo amor da minha vida. Que lindo! Apelou! Sextou! Olha, eu fico marejadinha. Depois dessa noite hoje promete. Sogrinha, leva as crianças pra sair hoje. Você esqueceu uma Vale coisa. night. Corintiano fervoroso. Ele é. Graças a Deus. Sofrido. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder colaborar com vocês, contribuir um pouquinho da nossa experiência. A Mariana sabe bem sobre isso, do tanto que a gente se envolve com esse mundo da pós-maternidade das mulheres. E a gente pode sim contribuir de muitas formas, seja às vezes com uma simples conversa, numa consulta para poder orientar aquela mãe, ou mesmo através da cirurgia plástica. Maravilha. Vamos começar então. Vou começar com a Andressa. Andressa, depois do nascimento dos filhos, a impressão que eu tenho é que a mulher se anula, né? Ela perde um pouco da vaidade, ela perde um pouco aquele hábito de pequenos autocuidados que ela costumava fazer rotineiramente. É como se, de repente, não tenho tempo mais para isso, isso não importa. E parece que ela entra num ciclo vicioso. Então, ela se olha no espelho, ela não gosta do que ela vê e aquilo reforça a maneira como ela se sente. Tô cansada, tô estressada, tô exausta, não me reconheço, essa não sou eu, não tô boa o suficiente. Então, por onde começar para a gente tirar essa mulher do fundo do poço para que ela
volte a se reencontrar, né? Ela volte a entender que ela tem uma autoconfiança ali, voltar a reencontrar isso tudo. Por onde a gente começa? Legal. Primeiro eu queria também agradecer, né, esse convite. Eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz, realmente, né? Como eu até expliquei pra Jete, tem sido um retorno pós-maternidade, Você né? também tá ao nessa trabalho. fase. Eu estou nessa fase, foi uma fase demorada, foi realmente um processo. A Bia tem 2 aninhos, A Bia tem né? 2 aninhos Então, e eu tá estou retornando. Então, assim, foi incrível, eu estou muito feliz de verdade. Bom, de fato, pós-maternidade tudo muda. E é muito engraçado porque quando eu atendi as minhas clientes antes, eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu tenho hoje, né? É muito engraçado quando as pessoas falam assim pra você: você só vai entender quando você for mãe. E a gente pensa, ai, que balela. Não é isso. Mas, de fato, você realmente só entende uma mãe depois que você é mãe, né? Então, hoje eu olho para as minhas clientes muito diferente. Eu penso, meu Deus, eu precisava já ter essa visão antes. Porque, de certa forma, eu queria falar, não, você precisa se arrumar. Você precisa... Fácil, às vezes, parece óbvio, né? Fala, não, como que você tá assim? Não, você precisa pôr uma roupa, fazer uma maquiagem básica que seja. Mas às vezes não dá. E não é que ela não quer, né? Realmente não dá. Mas, de fato, a mãe, ela se perde. Porque eu falei pra Jete ontem, né? A gente conversando. Eu falo que a maternidade, ela pega o nosso vasinho. Eu falo que nós somos vasos, né? De barro na mão de Deus. E a maternidade é assim, ó. O Senhor, ele sempre vai nos reconstruindo. A maternidade, ele faz assim, ó. Pá, ele quebra aquele vasinho e deixa desde o parto, desde o momento do parto. Transforma a gente em pó. De novo, e vai refazendo esse barro. Então, a maternidade é exatamente isso. Você vai sendo refeita. E vai existir partes desse processo que vão ser demoradas. E se reencontrar talvez seja um pouquinho. Mas a gente chega lá, né? Então, assim, o que eu falo hoje para as minhas clientes mães é: não desista de você, né? Vai ter os dias ali, o começo, vai ser difícil mesmo. Às vezes a gente só quer ficar sem blusa em casa, de pijama, porque Exatamente. sai leite demais. Uma roupa você coloca logo, você já tá cheirando leite de novo, já tá tudo vazado. Por mais que você coloque alguma coisa ali pra dar uma segurada, né? Então, assim, calma. As coisas vão voltando. Mas se dedique um tempinho. O seu bebê dormiu, você descansou, tem alguém na sua casa, toma um banho gostoso, sabe? Lava seu cabelo, seca e passa um batom, Isso. que seja um Eu acho que blush. esses pequenos rituais são muito importantes, né? Muito. E é engraçado até que a gente falou nisso, a gente trazendo até assunto de outros... No luto, até no momento do luto, e não deixa de ser um luto, né? O pós-parto, Sim, porque aí você tá nossa. se despedindo de uma mulher que não existe mais. Não existe. As pequenas rotinas. Então, sim, coisa simples. Ninguém tá falando pra se produzir, mas Exatamente. lava o seu cabelo. Se é importante secar, seca o seu cabelo, passa um corretivo, troca o pijama, nem fique de Exatamente. pijama, mas troca o pijama, passa um perfume. Cara, pra mim, pelo menos, isso super funciona. Dá um up, tipo, ok, estou pra guerra, bora lá, é isso que tem que acontecer. Então, acho que o principal ponto de onde começar pra mulher sair do fundo do poço é essa questão. Pequenas rotinas. coisas. Exatamente. Porque, todos os porque dias, né? conforme vai passando, você vai conseguindo dar passos maiores também. Então, assim, comece com pouco. Comece lavando bem o seu cabelo e passando... Pra mim, por exemplo, é importante um lápis e um blush. Isso, eu sem Se isso, eu parece que passo eu tô doente, Exatamente. assim, né? Se eu passo o meu lápis e o meu blush, meu Deus do céu, eu tô outra bem. vida. Eu sou outra mulher. Mas- Então, e isso eu falo para as minhas clientes hoje também, porque às vezes, eu preciso me tratar em muitos sentidos. A gente precisa mesmo. Muitas vezes, um profissional psicólogo, né? É Isso. extremamente importante. Um psiquiatra é extremamente importante. Mas eu falo, começa a se cuidar também. Começa de fora. O dentro reflete o fora. Por exemplo, quando nós estamos cansadas, desanimadas, se você pega e sai de casa de qualquer jeito, você vai continuar reforça cansada isso. e desanimada. É normal. Agora, quando você se veste, você toma um banho, você passa um perfume que você, fala, nossa, tô cheirosa, né? As pessoas vão estar perto de mim, vai ser gostosa a minha presença. Isso. Arruma o cabelo, passa uma maquiagem, uau, é outra mulher, né? E você sabe que eu senti muito essa diferença nas 2 gestações. Porque na do Arthur eu me entreguei. Eu só ficava de pijama o dia todo, né? E ele grudado na teta o dia todo. Então, assim... Nossa, quando eu conseguia tomar um banho, meu Deus do céu, era a melhor coisa eu poder tomar aquele banho demorado. Mas isso era difícil, né? Conseguir era complicado, ficava no peito. E com o Pedro, eu já consegui fazer um pouco mais, né? No outro episódio, passou, eu até falei que meu segundo puerpério foi muito mais tranquilo. Então, eu consegui. E eu não sei se isso talvez também ajudou que fosse mais tranquilo. Com Mas eu certeza. levantava, tomava um banho, me arrumava. Isso, gente, faz muita diferença. É Muita. difícil, mas eu acho que nesse começo a gente precisa
se cobrar fazer isso. Com Porque se a certeza. gente não se cobra, se você deixa, eu não tô afim. É um buraco sem fim. É um buraco sem fim. Você entra nesse ciclo que você falou vicioso. E o que é engraçado é que, assim, às vezes a gente tá lá toda horrorosa, mas o filho tá impecável. Nossa, quantas vezes. Cabelinho penteadinho, as meninas, quando são Laço. maiores, né? Com um lacinho, Sempre. se arruma todo, tá todo perfumado, roupinha nova, pra ir na esquina tomar vacina. Aham. E por que a gente não faz o mesmo com a gente? Quer contribuir, meu amor? O que você via de mim no pós? Não, o que eu ia contribuir é o seguinte, a parte da minha parte de cirurgião plástico, apesar de ouvir muitas mulheres, né, já fui pai também, e eu acho que esse começo não só vocês se cobrarem, é importante ter uma rede de apoio, entre elas o marido, principalmente para quem é casado ou a companheira que seja, é importantíssimo ter isso, o apoio da pessoa falar, vai lá se cuidar um pouquinho, vai tomar seu banho, vai se cuidar, que eu seguro as pontas por aqui um pouco, vai ter seu momento, se isso não acontece, sobrecarrega muito a mulher. E cada vez mais a mulher vai se cobrando e não vai conseguindo executar, porque ela não tem como executar aquilo e vai virando uma bola É de um neve. ciclo vicioso. Exatamente. Vira o. Como que é? Quando o bebê não dorme e chora? Ciclo vulcânico. efeito vulcânico. Vira um efeito vulcânico da mãe. Isso, E exatamente. ninguém quer ver esse efeito vulcânico, né? No filho nem na Não. gente. Ô, Andressa, então, aquela frase que o pessoal costuma dizer assim, a beleza importa. Isso Com não é certeza. só futilidade, então. É algo que eu tento falar muito. Até no meu Instagram, assim, hoje nesse retorno eu falo a questão do belo, né? O belo, ele precisa estar em pequenos detalhes da nossa rotina. Então, quando você, por exemplo, arruma a sua cama, né? Meu Deus, você tá pronto pro seu dia. A sua casa tem outra perspectiva. Viu, meu amor? Já aprendi isso, não aprendi? Não, porque em casa é inegociável. E mesmo que eu tenha alguém todos os Posso dias na minha casa, confessar? quem arruma a cama sou eu. E ele pegou agora esse Sério? hábito Hoje em também. dia quando- a cama não arrumada me incomoda. E incomoda. Me irrita. Mas é também. porque a estética, ela envolve ordem. E a nossa vida sem ordem, ela é uma bagunça, ela não é legal, ela é difícil. E depois que entra a maternidade, é uma outra ordem. Então, assim, até a mãe, a família também, o pai, né? Entender essa ordem, essa organização E o quanto isso é importante. e o quanto né? isso é importante, leva um tempo. E eu não tô nem falando assim só de rotina, porque pra mim rotina é importantíssimo pra minha filha, pra minha casa. Mas eu tô falando em ordem geral, assim, o almoço, enfim, pequenos detalhes da casa. Essa parte de se sentir bem, de estar bonita, etc., faz parte até da formação de uma performance na sua vida. Com É, certeza. é isso que eu ia te perguntar, Seja uma Fernando. performance como mãe, como esposa naquela atitude. Porque é o seguinte, se a gente for pensar em performance, performance envolve o quê? Seu estudo para aquela atividade que você vai fazer. Ela estuda bastante isso, vocês estudam a área de vocês. E a autoestima ela é fundamental para uma boa performance. Você não vai encontrar nunca uma pessoa em alta performance vestida mal, se Não sentindo vai. mal arrumada, não tá tomando um banho, não tá cheirosa. Então, isso é muito importante. Isso vai muito além da beleza física própria da cada pessoa. Então, por exemplo, eu vejo isso no dia a dia no meu consultório. Existem mulheres que fisicamente são menos bonitas do que outras, mas elas emanam uma energia, aquela mulher brilha, ela é solar de um jeito. postura, a que maneira como parece se que comunica, ela é maravilhosa. Parece que ela é Zélie Bündchen. Tem uma paciente que a gente fala, cara, essa mulher entra aqui, é impressionante, ela é maravilhosa. E é verdade. E, Então, e é maravilhosa num contexto, não é nem todo, só na Isso, todo. beleza. exatamente. Se você for olhar como que é o olho, o traço do Aham, nariz sim. ou a orelha dela, você vai ver pontos com certamente que não são perfeitos, mas o todo, isso é muito importante, tanto para a mulher, claro, e também para o homem. E se o homem não colabora dentro disso, também dentro de casa, para a mulher se sentir mais motivada, as coisas não acontecem. Não, e assim, a autoestima, na verdade, ela reflete em autoconfiança, né? Então, se você, a gente mesmo, se um dia que você se veste, você tá se sentindo bem, você tá se sentindo bonito, você se olha no espelho, você acha bonito, cara, aquele dia, você tá pronto pra enfrentar qualquer coisa no seu dia. dominar o mundo. Se você, um dia que você não tá legal, tipo, cara, não gostei dessa roupa, não tô me sentindo bem, hoje eu tô me achando feia. A gente tem disso na TPM, por exemplo. Cara, parece que até a postura da gente muda, a gente já fica mais certeza. encurvada, assim, tudo muda. Com certeza. E, Fernando, a pergunta que não quer calar. Cirurgia plástica é futilidade? Não, de forma alguma. Explica pra gente. Existem situações que a gente sempre conversa que pode ser considerado uma futilidade. Existem mulheres, muitas vezes, que são maravilhosas e que estão procurando um pelinho em um ovo, que aquilo não vai ter uma transformação realmente que vai trazer diferença na vida dela. Mas, de uma maneira geral, quando as pessoas procuram a gente, são por fatos que realmente causam, de certa forma, alguma dor real naquela pessoa. Seja uma mama pequena, seja uma mama grande, seja flacidez, seja gordura localizada.
E hoje eu posso falar disso, é claro, né, eu vim com a Mariana, sou esposo dela, mas assim, quando ela me convidou para vir aqui, não é simplesmente porque eu sou cirurgião plástico, é porque o nosso universo, principal público que eu atendo hoje é a mulher pós-maternidade. Então, o que a gente identifica? Que raramente é algo fútil, raramente. A mulher, ela tem uma transformação no corpo dela e que o homem nunca vai poder. Não é a famosa frase do momento, não vai ter lugar de fala, né? Mas o homem nunca vai poder sentir isso, porque o homem não passa pelo mesmo processo. O homem não vê as mamas crescerem. Na gestação, as mamas podem crescer mais do que 4 vezes o tamanho normal. Então, pensa quando isso vai regredir, como que não fica essa flacidez. O abdômen pode crescer muito, a barriga. Se for uma gestação gemelar, então nem se fala. Vem diástase depois. Com essa diástase depois, o que acontece? A mulher come algo que muitas vezes tem um efeito fermentativo, a barriga distende, coisa que não acontecia antes. Dá dor, pode ter incontinência Dá urinária. dor, pode. Mas assim, a incontinência urinária é até um pouco mais grave, mas assim, ter a barriga distendida é comum. Toda mulher fala, nossa, quando eu como aquele molho branco que antigamente eu conseguia ficar, estufa minha barriga, não me sinto bem com uma roupa mais colada. Você fica sentindo o buraco. Exatamente. Eu tenho diástase, Então, né? Você fica então a mulher muitas vezes foi lá e fez, por exemplo, passou por uma cesariana e às vezes ficou com aquela barriguinha acima da cesariana, aquilo incomoda ela na hora que ela tá sem roupa. Então, tudo transforma. E é importante a gente estar entendendo, receber essa paciente para poder saber o momento ideal de ajudar. Porque igual vocês estavam falando agora, que é uma mudança drástica, né? Vocês vão do 0 a 80 e voltam pro 0 de novo depois do parto. Não adianta também a mulher tá se sentindo super mal ali com poucos meses de gestação e falar, vou marcar minha consulta porque a cirurgia plástica vai resolver meus problemas. Não é vai isso, acontecer. né? Não vai acontecer. A cirurgia plástica, ela é um dos pilares que podem te ajudar a resolver, né? Entre aspas, resolver, te ajudar nessa transformação. E fundamental, uma coisa que eu sempre falo para as pacientes. Quando eu fui operar a Mariana, por exemplo, eu não vou ajudar você a ser a Mariana que eu conheci. Eu vou te ajudar a ser a melhor Mariana possível agora. Não a Mariana que você era antes. Então, voltar ao que ser o que era antes, não existe tecnologia no mundo. A gente pode brincar daí com a inteligência artificial. A gente pode brincar de voltar no passado, mas voltar no passado, seja em qualquer situação, isso é impossível. A gente tem que buscar a nossa melhor versão daquele momento. E uma coisa até, voltando até falando da dor do paciente, muitas vezes, né, quando elas vêm comigo, né, e a gente vai conversar, é muito claro que geralmente a principal dor delas é em relação à mama. E eu acho que isso é muito simbólico, porque a mama pra gente simboliza feminilidade, sensualidade, sexualidade. Então, às vezes a mama para uma mulher é uma zona erógena, tá associado a prazer, mas ela não consegue desvincular que aquilo foi o alimento do filho. Então, quando ela começa a entender, né, todas as alterações que aconteceram por conta da gestação e da amamentação, elas entendem o quanto que isso impacta, não só do ponto de vista sexual, afetivo, mas também social. Então, às vezes, tem mulheres que chegam lá no consultório e não conseguem usar um biquíni. Então, elas planejam as férias para não ir para a praia. Elas não entram na piscina com os filhos. Elas namoram com o marido de luz apagada, de sutiã, de roupa. Então, perguntar se a cirurgia plástica para essa mulher é futilidade... Gente, olha a tamanha transformação. Isso não tem preço, isso tem valor. Toda cirurgia plástica estética tem um componente reparador e toda cirurgia plástica reparadora tem um componente estético. Um nunca anda totalmente desvinculado do outro. Certeza. Então, falar em futilidade, quando a gente pensa em futilidade, eu penso naquela mulher que é uma super musa fitness e vem e fala que tem uma coisinha aqui que eu falo, olha, nem sei se eu vou conseguir te ajudar. Aí eu entendo que é uma futilidade, porque eu nem sei se eu vou conseguir realmente ajudar. Inclusive, a gente contraindica, né? A gente contraindico muita muito as cirurgia. pessoas. E eu vou só contrariar um pouquinho a Mariana nesse sentido, que é o seguinte, a mama, sem dúvida nenhuma, é algo que simboliza muito para a mulher. Então, principalmente a mama, logo no pós-parto, as mulheres que passam por câncer de mama sofrem muito, porque a mudança da mama é importante. Mas quando a gente pensa no contorno corporal da mulher e na rotina do dia a dia, as mulheres que sofrem com uma grande mudança na região abdominal, se eu pudesse falar entre iniciar o processo de transformação pelo abdômen e pela mama, eu sempre falo pelo abdômen, pelo contorno corporal e depois pela mama. Por quê? Porque vocês, mulheres, né, culturalmente, usam proteção nas mamas, seja para ir para uma praia, para uma piscina ou no dia a dia. O abdômen, não. Então, não tem jeito, não né? tem Tá jeito. como esconder. Não tem como esconder. Vou no então biquíni. trazer aí um relato, por exemplo. Eu tenho um relato na minha vida pessoal. Minha mãe, eu operei minha mãe e eu vou falar pra vocês que ao longo de 33 anos, 32 quando eu tinha, eu acho que eu operei minha mãe, eu tinha visto a barriga da minha mãe na minha vida
Pouquíssimas vezes. Olha isso. Pouquíssimas vezes. Então eu lembro da minha mãe ser jovem, ia pra praia não, pra piscina, alguma coisa, maiô. E depois que eu operei minha mãe, direto ela tá de cropped. Cropped. Ai, Entendeu? arrasou. Direto ela tá de cropped. Arrasou. Outra postura, outra autoconfiança. E aquilo e o mais importante disso, não é o fato dela estar assim, é o fato dela ter essa mudança e mesmo assim, quando eu vou analisar do ponto de vista técnico, tem considerações que o caso dela poderia até estar melhor. Então, minha mãe tem uma cicatrizinha, às vezes está incomodando ela uma coisa ou outra, mas num todo, o impacto que trouxe aquilo é muito grande. E eu falo justamente isso, quando eu falo que minha mãe tem algumas características, por exemplo, que incomodam ela e a mim como cirurgião também, uma cicatriz numa região um pouquinho mais grossinha, porque isso sempre acontece. As pessoas, às vezes, elas querem buscar na cirurgia plástica a nota 10 em tudo. Perfeição E mesmo. não vai acontecer. Se você estiver buscando a perfeição, esquece, senta na sua casa, espera a hora que você entender que você está trocando algo por outra coisa que não vai ser, às vezes, o perfeito, mas que vai ser melhor do que esse algo. É o que você falou, Exatamente. te transformar no melhor que você pode ser agora. Exatamente. Eu quero Isso é fazer uma importante. pergunta para Andressa, mas vocês estão falando de mama, eu quero trazer desfazer um mito. Eu vou aproveitar o momento. Veio aqui na minha cabeça agora. Vai, só vai. Tem muitas mulheres que às vezes deixam de amamentar porque falar que meu peito vai cair depois. Então, gente, isso é mito, tá? A mama, ela vai ter flacidez independente de amamentar ou não. É pela gestação, igual o Fernando falou, né? Aumenta tudo. Então, independente de amamentar ou não, nunca deixe de amamentar porque o peito vai cair. Então, isso é mito. A mulher, depois que ela passa pela gestação, né, depois que a mulher vai envelhecendo ao longo do tempo, e a gente sempre fala que uma mulher, quando ela é engravida, no ano seguinte ela tá mais velha do que no ano anterior. Toda mama passa pelo processo de lipossubstituição. Então, uma mama que era extremamente glandular e dura, com o passar do tempo, depois que a mulher já veio a ser gestante e amamentar, ela vai transformando aquela glândula em gordura. Por isso que a mama tende a ficar mais murchinha e também a flacidez é porque a pele distendeu e agora tá voltando Ai, gente, que sem aquele tristeza. volume. É aquele bico que ele fica triste, ele olha pra baixo. Inclusive, né, eu já tô terminando de amamentar, viu, doutora? Eu vou chegar lá, tá a hora que o Pedro E até deixar. pegando esse gancho, terminando de amamentar, não adianta terminar de Não amamentar e pode? correr, tem que esperar. Porque É? quando você termina de amamentar, tem que esperar uns 6 meses. Por qual motivo? Que quando você termina de amamentar, a não ser que você use alguma medicação para secar esse leite o mais Aham, rápido né? possível, fica um pouquinho. Eu E essa senti mama isso vai ainda. mudando ao longo dos meses. E se você vai e faz uma cirurgia antes dessa involução da mama, existe o risco de fazer a cirurgia e formar um abscesso, para quem não sabe o que é abscesso, é uma coleção de leite. E aquilo pode infectar. nossa. Então, o Que ideal sério, né? é esperar a mama Regredir regredir de mesmo. maneira total, que geralmente a gente fala de 6 meses, é um prazo legal. Ô, Andressa, Legal. e o Fernando falando disso, né, de te transformar no melhor que você pode ser agora. O que você nota nessas mulheres que você atende e até a sua experiência mesmo? E eu tô te perguntando isso porque isso aconteceu comigo. Até sobre o estilo, sobre ela não se enxergar naquilo, quer dizer, então você não vai voltar a ser, no meu caso, né, a Jete que era antes da gestação, porque Não isso volta. muda a gente, né? Como que é? E muda muito, né? Ele falando até a questão do abdômen, né? Fiquei aqui, eu me identifiquei. Porque, de fato, por exemplo, o nosso corpo, peso, a gente volta ao peso. Eu voltei ao meu peso, eu estou 2 quilos, inclusive, mais magra do que antes. Mas a distribuição corporal, é. ela é totalmente diferente depois da maternidade. Ela não volta. Então, realmente, hoje, nas minhas clientes, a questão do abdômen sempre é o que mais incomoda. Porque o peso voltou. Muitas vezes estamos mais magras. Ou às vezes um pouquinho mais, 2 quilos a mais. Mas a distribuição ali incomoda demais. E a questão do guarda-roupa, como muda? Elas não se enxergam mais. Aquela roupa de antes de ser mãe, ela não tem Não reflete mais Eu talvez tenho- a personalidade. Eu tenho uma atual. associação em relação a isso que eu acho muito interessante. A mulher, o guarda-roupa dela muda quando ela se torna mãe, da mesma forma que aquele moleque, quando ele vai para o ambiente corporativo. Aquele cara que estava na faculdade de calça Exatamente. jeans, camiseta, bermuda, e ele tem que passar a usar uma roupa social. É a mesma transformação. As mulheres precisam entender que muitas vezes, algumas sim têm esse benefício de conseguir voltar exatamente como era antes, mas às vezes não vai conseguir e tem que se adaptar nisso. A gente amadurece muito, sabe, Fernando? Então, isso que a Andressa falou de reconstrução do vaso, que Deus nos quebra e nos vai reconstruindo enquanto mãe
mães, isso muda a gente inteiramente. Então, eu não me enxergo hoje em tantas roupas, o meu estilo que eu usava antes. Eu falo, cara, eu não me vejo usando esse mesmo tipo de roupa. Isso é tudo parte de um amadurecimento, Isso né? significa que não é que antes era ruim, era bom para aquela fase. Fazia sentido né? naquela Fazia fase. sentido Eu acho pra isso muito aquele bonito. momento. Eu e a Mariana, a gente tá junto há 10 anos, vai fazer agora. Eu consigo imaginar, Tem vários olhar estilos que eu já vários tive. estilos ao longo. E até é interessante, às vezes, quando eu vejo fotos, que a Mariana gosta muito de fotos. E aí vejo foto, lembro ela de cabelo comprido, eu falo, cara, não combina mais com você. Não combina mais Não tem a ver com agora, você, né? Não é mais você. Mas eu acho que a grande questão que também, além do amadurecimento, né, que coisas que não fase. fazem mais sentido agora, e aí que eu acho que o seu trabalho entra, é de saber valorizar os pontos fortes. Exatamente. Então, por exemplo, eu hoje, as pessoas me veem assim, acham que eu sou magra e minha barriga tá trincada. Não é, o Fernando sabe, eu tenho diástase, eu tenho flacidez. Tá trincada. Não está. Então, por exemplo, se eu usava antes um vestido super coladinho porque eu amava, hoje em dia eu dou prioridade para peças mais soltas. Eu valorizo, eu tenho uma cintura fina, então eu valorizo usar uma calça mais alta. Então a gente tem que, vocês ajudam muito nisso, a saber valorizar os pontos fortes. Porque certas Exatamente. coisas até faz sentido pra mim ainda hoje. Puxa, eu gostaria de usar uma calça Saint-Tropez, não faz mais, mas se fizesse, não vou usar, porque minha barriga não permite mais. Então eu vou valorizar minha cintura é fina, bora Sim. lá. Então vocês têm muito papel de saber identificar, cara, olha a sua cintura, Exatamente. olha o seu colo, olha a sua saboneteira, olha a sua E perna. aonde às vezes ela não tá enxergando. Ela não enxerga. Ela fala, Andressa, mas eu não posso usar tal roupa. Calma, você vestiu que modelo? Onde? A altura? Como você colocou a blusa? Porque às vezes a mulher também se limita muito Sim. e fala, ai, não posso porque eu tô com uma gordurinha. Calma, que modelo tem prega? Tem tecido de mais? Ou tem tecido de menos? A direção da A listra, direção a da listra linha, vertical, horizontal, a exatamente. cor, o As- tecido, isso tudo, elas são fenômenos para dar essa É consultoria. uma composição. E o vestir, ele é uma equação. Acredito que assim como na cirurgia plástica, Eu vou né? complementar depois, isso aqui é muito importante. É uma equação. Então, assim, onde você vai distribuir o peso visual? Então, se tá te incomodando a sua barriga, a Tira o gente tira a foco. atenção dali. Exato. A gente traz a atenção pra cá. Vamos colocar um colar que chama mais atenção, uma blusa que tem ombreira, né? Que tem babados, um cabelo, um corte Olha o que seu olhar, traz. faz uma Exatamente. maquiagem, um brinco. E a gente chama atenção Não. para os pontos que a gente quer chamar. E às vezes, muitas vezes, agora que eu tô assim, né, super seguindo esses Instagrams pra tentar me encontrar, porque eu ainda vou fazer consultoria com a Andressa também, né? Vou virar Pelo amor cliente de de Deus. vocês dois. Mas assim, eu vejo que muitas vezes, pô, uma calça jeans e uma camiseta branca, ela pode ser simplesmente uma calça jeans e uma camiseta branca. Ou não, se você coloca essa camiseta por dentro, se você adiciona um cinto, se você Exatamente. coloca um sapato mais legal, um acessório. Então, muitas vezes, as mulheres acham Tem uma mulher que eu conheço que fala que os acessórios são tudo. são São tudo. tudo. Eles trazem, eles trazem personalidade. Uma calça jeans, uma Cara. camisetinha branca, menina, eu faço milagre. Exatamente. Porque Não, e muda. Coloca um cinto, coloca um lenço, coloca um A bolsa brincão, coloca um diferente, brinquinho, põe um a escarpão bolsa- colorido, gente. E Acessório eu como marido, eu adoro quando ela fica desfilando pra mim, mostrando. Esse aqui é melhor. Esse aí Esse é melhor. Eu já vou entendendo. Cara, mas é porque muitas vezes a gente acha que você precisa ter dinheiro pra ir numa loja, tomar um banho de loja, comprar um monte de roupa, e muitas vezes não. Você consegue com as peças que tem no guarda-roupa, né, Andressa? Fazer As muitas peças-chave. coisas. Só que você Nossa. tem que saber fazer isso, né? Então a gente tem que Exatamente. estudar também, né? Exatamente, é porque hoje nós somos extremamente influenciados. E a mídia, ela vai bombardeando o tempo inteiro, assim, Lógico. você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. E às vezes você não precisa de tudo isso. Você precisa de uma coisa ou outra. Esses dias, inclusive, eu fiz uma montagem de looks com tudo que a minha cliente tinha. Mãe de 2, um que ainda tá bebezinho ali, 3 meses, o outro mais velho de 4, né? Então, assim, ela tá mudando tudo novo de novo. Ela já foi mãe uma vez, voltou a ser mãe, segundo filho, né? E mudou. Ela falou, Andressa, só que eu não posso agora investir, tá? Então, vamos fazer a montagem porque eu preciso aproveitar. Então, você chega ali e você fala, vamos dar o melhor com o que a gente tem aqui. Exatamente. E elevar essa autoestima. Ela falou, meu Deus, como eu não sabia vestir as minhas roupas, né? Então, assim, ela conseguiu ali ver o potencial de mulher que ela é, né? Com roupas que ela já tinha. Apenas mudando a forma de distribuição. Distribuindo de uma forma correta, vendo a equação. Tirando da onde ela fica incomodada, trazendo atenção para onde ela fica
mais feliz, se sentir Combinando valorizada, peças, né? harmônica. Já aconteceu de algum cliente, que nem tinha aquele programa no SBT, que eu não lembro o nome, que Esquadrão da Boda. Esse, que chegava na casa da mulher, ela jogava tudo no lixo. Tipo, Gente, mas não aquilo é serve nada. aterrorizante, pelo amor de Deus. Isso nunca aconteceu com você falar, menina, querida, nada Não, que presta. Não aconteceu pelo isso amor nunca. de Deus, mas você pensa você chegar numa casa que a pessoa já tá com a autoestima abalada. Joga tudo no E lixo. você jogar tudo no lixo. Porque Aí, literalmente aquilo assim, é você já assistiu o horrível. show. aham. aquilo é horrível, porque aquilo lá tem, né, dinheiro, assim, então eles E tem que ser sensacionalista também, né? Sim, Tipo, nada do que você pelo tá amor vestindo de aí Deus. serve. E outra, né? Eles vão com patrocínio da loja, vai lá e vai comprar Eles tudo vão novo. E renovar não o é... guarda-roupa todo. E muitas vezes isso nem é sustentado depois, né? A pessoa Não, fala, cara, isso não faz sentido pra mim. Nós precisamos entender que cada mulher é individual. Deus nos fez individuais, pessoas únicas, diferentes, com digitais diferentes. Então, nós somos diferentes, nós somos seres individuais, né? Então, assim, temos coisas em comuns? Temos. Às vezes, o brinco que a Jet tá usando hoje, me Que identifiquei por muito. sinal, hein? Da onde Por que é? exemplo, poderia Adivinha. ser meu. Dá uma chance pra você Ah, adivinhar. Só pode ser da Lu. Com certeza. Esse é um Hector Albertazzi da Olha Lu isso, Ziara. maravilhoso. A Lu- não, e eu falo assim, a Lu é sensacional, porque ela tem, assim, de todos os gostos. Ela tem para todos os gostos. Então, eu sempre vou lá e eu sempre encontro, porque, assim, tem para todos os gostos. E essa parte de comprar roupa, assim, Andressa, até vou puxar agora até pro meu look também. Eu Que tenho... estão maravilhosas, pelo amor de Deus. Não, é porque hoje a responsabilidade era grande, né? Eu falei, eu fui lá na Vocês tinham loja que ter me escolher... levado pra esse lugar, A gente pode fazer do próximo episódio, a gente faz isso, ó, montando looks com a Andressa. Porque, cara, eu fui lá e falei, gente, pelo amor de Deus, a responsabilidade. Fui lá na Fênix ontem, falei, a responsabilidade é grande, que eu vou estar com um cirurgião plástico, uma consultora de estilo, então eu e Mariana temos que arrasar. Mas, maravilhosas. o que eu falo assim, eu tenho muita dificuldade em saber comprar peça. Eu não sei comprar roupa. Então, eu sempre compro e depois, às vezes, eu me arrependo daquela compra ou aquilo não encaixa com outras peças que eu tenho muita dificuldade em comprar. Eu sou extremamente insegura, porque eu sou sanguínea, né? Então, eu sou extremamente insegura. E, cara, uma coisa que faz muita diferença é você, às vezes, ter uma loja que você sempre frequenta, né? Como a gente vai lá na Fênix sempre. As meninas, elas já sabem, ela bate o olho, ela já sabe, Jet, chegou alguma coisa que vai ficar muito legal em você. Então, isso, às vezes, facilita muito. Eu gosto muito de lá. Tipo, a e é um gente chega... problema, porque, por exemplo... Porque a Mariana não tem essa Eu dificuldade. não tenho essa dificuldade. Aí a Tainara lá da Fênix, ela manda, Mari, é a sua cara. Aí eu fico esperando a foto abrir. Quando ela abre, eu falo, cara, ela tem razão. Tem razão, agora eu tenho que comprar. Agora com isso. Então, eu não tenho tanto esse problema. Acho que eu tenho um pouquinho mais de facilidade de saber compor. Nossa, eu tenho E, muita inclusive, dificuldade. você fala muito que no seu pós-parto você ficou muito tempo sem comprar nada pra você, né? Também não passamos por isso, né? Não passamos Infelizmente, por isso. Olha. Assim, claro que a gente foca muito, compro ainda muita coisa pros moleques, mas eu nunca deixei de olhar pra mim, assim. Eu sempre gostei disso, então acaba sendo mais E pegar fácil. um gancho dessa parte de equação que você estava falando, isso também acontece no mundo da cirurgia plástica. E assim como você deve entender isso, eu também tenho aquela participação de chegar para a pessoa e falar, olha, quando eu tô te analisando, você veio me reclamar da sua mama, mas eu vou te analisar, eu vou ver você como um conjunto da obra. E a mama que você tá falando para mim, que é aquilo que você busca, isso não se enquadra no seu caso. Então isso é comum de acontecer. Então, por exemplo, aquela paciente que me procura, que ela é brevilínea, para quem não entende isso, brevilínea é aquela pessoa mais baixinha, mais troncudinha. Ombro largo, colchão, bundão, mesmo que ela seja magrinha, mas tem essas características, uma mama grande vai deixar ela gordinha. E aí tá no meu papel de orientar isso. Fernando, não havendo uma contraindicação e se ela quiser, você faz? Obviamente que eu faço, mas é meu papel orientar. Então, às vezes, isso deve acontecer com você também. Olha, essa cor não fica muito legal pra você, mas se você gosta tanto, né? Pra mim acontece muito isso. Então, principalmente relacionado às mamas, que a mama... Um professor meu sempre falava, assim como ela falou que cada um tem suas características, o professor meu falava que cada mama tem um CPF e um RG. E elas geralmente são completamente diferentes. Então, muitas vezes a mama, É É verdade. o que parece ser pequena, uma areola é maior do que a outra, uma areola é mais baixa do que a outra, uma tem menos glândula do que a outra. Uma mama maior que a outra sempre, né, Fernando? E aí Ainda mais se mamou entra, mais de um lado, e isso é aí bom. entra num Nossa, ponto que... Eu tô com medo desses 6 meses que É. vai acontecer a mudança. E aí entra um ponto pra mim que eu sempre falo pras mulheres. E eu entendo que é difícil, afinal de contas nós somos seres sociáveis, a gente socializa, temos amigos, familiares. Não se comparem. Essa pode ser a medida mais danosa que você vai tomar na sua vida, é se comparar com uma outra pessoa. Tem trabalhos na medicina, na cirurgia plástica, de evolução diferente da cirurgia em gêmeos idênticos. Imagina você com aquela sua amiga que não tem nada a ver com você. Exatamente. Então, Isso não pra se roupa compare. também, Exato. né? Meu Deus, às vezes alguém fala, Andressa, mas eu queria usar isso.
né? Mas isso não tem nada a ver com o perfil seu dela, biotipo. com o seu biotipo, até mesmo com a forma, né? Com o estilo da pessoa, com a personalidade, com o estilo de vida, com a rotina dela. Existem muitos critérios pra gente chegar em relação a estilo. Uma mãe, por exemplo, de 2, né? Que às vezes ela não tem ajuda nenhuma, ela vai ser muito diferente a rotina quando uma mãe tem uma ajuda. Sim. Então, Até o estilo de roupa dela pode ser diferente. Ou não, né? Ela, gente, ó, voz, justo essa noite Tá todo mundo assim, né? resolveu, Aguentou, todo né? mundo. Resolveu Todo mundo mais piorar. rouquinho, tá mais Eu tô charmoso. aqui, ó. Eu tô Água, aqui, água. E falando até dessa questão de comparação, no nosso caso, as redes sociais, Nossa, elas são um eu ia falar isso desserviço nesse agora. caso, né? Tá difícil pra gente Nossa ultimamente. senhora, não tá porque fácil. e aí é muito grande já a quantidade de mulheres que ainda no puerpério, ou seja, ali nas primeiras semanas, primeiros meses, já tá em busca de um corpo Sim. perfeito, porque ela tá se comparando com aquela mulher celebridade que um mês depois posta a foto lá da barriga trincada. Mas é uma mulher, é uma celebridade com uma realidade completamente diferente. Ela vive para Exatamente. aquilo, ela tem tempo, ela tem dinheiro para aquilo. Exatamente. Então ela malha sei lá quantas vezes, ela faz procedimento estético, ela faz massagem, ela faz tratamento Massagem. capilar. Gente, ela é uma mulher teoricamente irreal. A gente precisa lidar e começar a normalizar o que é o real. Normalizar a celulite, normalizar uma estria. Exatamente. E exatamente isso. Buscar a melhor versão daquela mulher para aquele momento. E Hoje. é isso. Eu acho assim, né, Mari? Essa questão, até durante a gravidez, teve a VTube lá que postou o vídeo dela, aquele vídeo que super viralizou. Dela mostrando todo o corpo dela. Eu acho que aquilo lá foi muito importante para muitas mulheres se enxergarem. Mas tem um outro lado também, que é a questão, assim, da mulher, às vezes, algumas acontecem, ela entrega. Você entendeu? Ah, foda-se, tô grávida mesmo, vou comer tudo que eu posso agora, não quero fazer mais nada da minha vida. E, cara, a gente tem que pensar que o que a gente come, ou os nossos hábitos de vida, são a nossa saúde. Da mesma maneira como imagem pessoal, como cirurgia plástica não é futilidade, você cuidar de você, do seu corpo, também não é futilidade. Então, eu vejo que tem muitas mulheres, tanto na gravidez quanto no pós-parto, que elas entregam. Chutam o entendeu? balde, Chutam literalmente, o né? balde. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer, sim, você tem que buscar saúde, é saúde para você, é saúde para o bebê, aquilo que você come interfere na qualidade do seu leite materno, Exatamente. na sua gestação. Então, você tem que, sim, buscar, tentar retornar aquilo, mas lógico, sem se cobrar e sem se comparar, sem criar Com muita certeza. expectativa com outras mulheres. Mas também não pode, assim, simplesmente chutar o balde. Ai, foda-se, vou ficar gordinho, hoje em dia tá na moda, todo mundo, assim, já tá se aceitando, não sei o quê. Não, cara, porque é saúde, não é só questão de estética. E existe uma entendeu? diferença muito grande entre você buscar saúde e você buscar uma perfeição da padronização da sociedade. Então, ao mesmo tempo que você está falando isso, puxando um gancho, é combater a romantização de doenças, como, por exemplo, a obesidade. Exato. Que cada Poxa! vez mais, não vamos citar nomes, que está processando todo mundo, eu não quero ser Não processado. pode, pelo amor de Deus. Mas- Nosso podcast a está gente tá começando começando. agora. Mas não existem podemos. pessoas obesas que não podem, elas não toleram Exatamente. ouvir algumas coisas que são reais, como, por exemplo, o fato de você ser obeso, você tem maior chance de ter um problema na sua gestação, um problema de saúde. Morrer cedo, gente. Exato. A obesidade é diretamente Mas, relacionada né, a uma uma morte coisa precoce. séria. Então a gente não pode romantizar isso. A gente, é claro, cada um tem a liberdade total de fazer o que quiser na sua vida. Mas a gente não pode também falar que somente o fato de você orientar uma pessoa a ser mais saudável, falar isso é querer que seja dentro do padrão. Não. Saúde não tem nada a ver com Saúde é padronização. saúde, isso é Saúde indiscutível, isso é E Exatamente. isso também entra no meu mundo da cirurgia plástica. Por quê? Tem muitas mulheres que me procuram e quando a gente fala que eu não vou operar você porque você ainda está no estado de obesidade, porque a cirurgia não plástica não vai te trazer tal benefício, no primeiro momento ficam bravas. Porque eu tô sendo sincero, eu tô sendo honesto naquele sentido. Porque a cirurgia, ela é algo técnico, ela não é algo que... Ela tem uma limitação. Então, eu tenho uma limitação pela minha técnica. Existe algo que eu posso fazer, algo que eu não possa. E, na maioria das vezes, as pacientes que acabam ficando frustradas são as pacientes que não estão dentro de uma condição ideal pré-operatória. Então, você tá dentro de um peso bacana, tá se cuidando, tudo isso vai corroborar para o seu sucesso final. Lembrando sempre que a cirurgia plástica é um dos pilares, não o Exatamente. pilar principal. E é um dos pilares, porque todo o restante cabe à pessoa fazer. Então, assim, mudança de hábitos de vida, de dieta, atividade física. A famosa gordura visceral. Cirurgia plástica Não não traz trata resolver gordura isso. visceral. Cirurgia plástica isso, trata né? gordura que está embaixo aqui no nosso subcutâneo. Gordura visceral, atividade física e uma dieta equilibrada.
Pra gente ver como toda a questão da estética é, sim, importante, né? Ela envolve muitas coisas, a saúde é uma delas. Então, hoje eu costumo... Isso que você falou que nós precisamos nos preocupar e nos dar o melhor hoje, eu falava isso desde 2018 para os meus clientes. Você precisa ser feliz como você está hoje, mas isso não significa que você vai ficar acomodada com coisas que não são boas para você. Perfeito. Por exemplo, uma obesidade. Você está obesa? Tá, você precisa entender hoje o seu corpo, se valorizar da melhor forma, mas buscar algo para melhorar essa situação. Porque você precisa sim se cuidar. Não por uma questão apenas estética fútil, mas porque aquilo vai refletir na sua autoestima, na sua autoconfiança, principalmente na sua saúde. Né? Então, você quer... as pessoas falam assim, eu daria a vida... E essa frase tem me impactado muito pelo meu filho. Mas você tem se cuidado para você conseguir dar a sua vida para o seu filho? Porque às vezes você nem tem a possibilidade de chegar no próximo ano em relação Porque você não está se cuidando, Porque você não né? se cuida. Exatamente. Ô, Andressa, e essa coisa que hoje em dia está se falando muito da imagem pessoal comunicar. Vocês Tudo. trabalham isso também? Então, por exemplo, eu vou numa entrevista de emprego. tempo Ou, por inteiro. exemplo, a mulher, quando ela vai voltar para o emprego, né? Ela quer comunicar uma imagem. Isso comunica mesmo, de fato. Com certeza, porque quando nós conhecemos alguém, a primeira coisa que impacta é a imagem dessa pessoa. Ela pode ficar com uma imagem de, eu acho que ela é relaxada, acho que ela não se cuida, ela tá com problema, ela tá depressiva. A forma como nós nos vestimos e nos portamos, ela vai falar antes da nossa fala. Então, é a linguagem não verbal. Então, é muito importante, sim, você cuidar da sua estética quando você vai, por exemplo, por uma entrevista de emprego. Aquilo vai comunicar algo, ou que você realmente é muito bom, ou não. Eu já consegui um emprego, eu sou formada em Direito, né? Minha formação é Direito. Eu consegui um grande emprego em uma multinacional, concorrendo com pessoas que eram Um gabarito com um melhor. currículo muito melhor que o meu, porque eu olhei, eu falei, bom, eu sou muito melhor que todo mundo aqui. Não porque eu me acho, porque eu me aparento melhor. Então, sim, você precisa estar pronto para chegar aonde você quer chegar. Então, Até se você... porque... desculpa, pode Não, terminar. pode falar. Finaliza, eu achei Se que... você coloca uma roupa que não consegue ter visão de onde você quer chegar, você vai ficar estagnado, né? Conheço muitos testemunhos de pessoas que, a partir do momento, de clientes, inclusive, que mudaram a forma como se vestem, elas conseguiram alcançar grandes objetivos, né? só. Porque várias coisas mudam. A sua performance muda também. Você se o Fernando coloca falou. no lugar de quem... Sua autoconfiança. Né? Exatamente. A gente tem uma frase, né, que a gente aprendeu, eu e a Mariana, inclusive, fazendo cursos, treinamentos, que a gente sempre faz curso de treinamento, que eu acho muito importante, que é determinada posição que você está na sociedade, seja você uma advogada, seja você uma pessoa que orienta as outras pessoas a estarem bem, seja você uma pediatra de sucesso, você tem que pelo entender, sucesso. você tem que entender que quando você está fora do seu ambiente corporativo, mesmo que você esteja fora daquela empresa, você tem que entender se você está na plateia ou você está no palco. Então, será que conversa a imagem, por exemplo, do Dr. Fernando, né, cirurgião plástico, bem vestido, tal, se a pessoa me encontrar num supermercado mulambão? Todos- Conversa isso, Sempre não tá no conversa. palco, Você nunca sempre tá tá no no- palco. Exato. Tá nos Porque você É claro. sempre vai ser o Dr. Fernando, É né? claro que eu não vou estar lá Entendeu? de terno, mas eu vou estar lá Mas bem arrumado. vestido para quem tá num supermercado. Exatamente. Entendeu? Então, isso é fundamental. Eu acredito muito nisso, trazendo a minha experiência, não como cirurgião plástico, mas dentro do ambiente corporativo. Então, por exemplo, aquele funcionário. Quando eu tenho um funcionário, por exemplo, e a pessoa tem aquela coisa de, fora do trabalho você pode fazer o que você quiser. Não considero isso. Eu acho que fora do trabalho, num ambiente privado, principalmente. Mas não tem sentido, por exemplo, vou trazer para o mundo da saúde. Uma pediatra, você conhecer que tem ali um outro profissional da nossa saúde, que você sabe que no outro dia tá de plantão e postou que nessa noite de agora tava na vala e enchendo a cara. Então, isso não conversa. A gente tem que ter uma postura fora do ambiente profissional que converse com a seriedade que você quer transmitir ou com a não seriedade. Então, a pessoa que tem uma profissão que exige Exatamente. menos seriedade, ela tem essa vantagem. Ela tem Mas essa a gente tem licença que ter poética. uma postura que converse com a sua profissão, sem dúvida nenhuma. Até certeza. porque, até complementando o que a Andressa estava falando, a imagem pessoal não é a imagem que você tem de si, é a imagem que as pessoas têm de você. Então, você tá, o que você quer comunicar? Esse é o ponto. Você quer comunicar seriedade, autenticidade, assiduidade. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, teve bastante engajamento, porque diz sobre
você tem que estar congruente, né? A sua imagem tem que estar congruente com o que você faz. E existem estudos, inclusive, dizendo que as pessoas que se preocupam com a imagem pessoal ganham 12% a mais no Com mundo corporativo certeza. do que pessoas que não investem. Então, quando mexer no bolso, provavelmente Com as pessoas certeza, vão acordar. Mas você tá vendo a história dela, né? Ela conseguiu a vaga de emprego. Eu consegui com uma um vaga. currículo pior E que foi, as outras e assim, pessoas. foi muito fácil. Foi muito fácil. E porque a minha imagem comunicava o que eles prezavam. Era uma multinacional. Eles não queriam só alguém extremamente competente. Eles queriam alguém competente soubesse que se era uma portar. extensão de quem eles eram. Exatamente. Mas Então- eu acho sensacional, assim, que isso tudo, hoje em dia, a gente consegue falar sobre cirurgia plástica, sobre imagem, sobre estilo, e realmente não falar de futilidade, né? Como que isso foi bom, como que isso... Porque Normalizou, né? normalizou, como Mas que não se antigamente engane, era porque diferente. vai ter gente que vai estar criticando a gente por falar Ah, disso. Isso é óbvio, mas, e tá tudo bem. e tá tudo bem, tranquilo, e tá tudo tranquilo. bem. Mas a gente sabe, estudos, como a Mariana Aham. mostrou, existem estudos para Sim. avaliar isso, que mostram que talvez esse caminho seja um caminho de um trecho mais tranquilo de ser percorrido. Ô, Fernando, e as suas pacientes, quando elas chegam pra você, depois eu quero que você até me conta como que ela chega, como que ela volta depois de 3 meses, que já tá Nossa, até melhor ali, 6 muita meses. diferença. Mas essa mulher, muitas vezes, ela não tem nem ânimo pra se cuidar. Sim. E a partir do momento que ela muda ali, isso também ajuda ela não, agora eu tenho que manter minha cirurgia plástica. Sei lá, isso também ajuda ela a cuidar mais da saúde? 90% tem uma estatística por alto, né? São números meus, assim. 90% das pacientes têm uma transformação significativa que mudam a vida, no sentido de bons hábitos. Algumas pacientes que geralmente foi uma falha de comunicação e percepção daquela expectativa sobre a cirurgia. Algumas pacientes, por exemplo, imaginavam que a cirurgia fosse ser o ponto final da estação e dali em diante não fazem mais nenhum cuidado. Essas pacientes geralmente evoluem de uma maneira que não é aquilo que elas esperavam. Então, por exemplo, uma paciente que foi lá, esticou a barriga que estava flácida e ela imaginava que fosse ficar sem ter o estômago alto, mas ela continua aumentando a gordura visceral. Não vai adiantar. Gordura visceral faz o estômago ficar alto. Aí fica Então, com o braço gordo, né? exatamente. Perna. Existem sempre esses 10% que escapam. Mas, de maneira geral, as pacientes usam isso como um combustível muito bacana. E Isso sabe é o que eu legal também. observo? Muitas vezes, antes da cirurgia, vai vestida de uma determinada forma que não Muda, te né? chama atenção. No pós, mulher, ela tá com cabelo, ela tá maquiada, ela tá com decote, ela tá de salto, ela tem outra postura, ela tem outra luz, elas estão assim, elas mesmas falam, eu tô um nojo, Mariana, eu tô um nojo, elas falam isso. E isso influencia na vida, então às vezes as mulheres elas atingem, elas ganham uma autoconfiança tão maravilhosa que elas têm coragem de sair de um emprego que elas não estavam felizes, elas têm coragem de sair de um relacionamento abusivo que ela sentia que ela estava sofrendo, que não fazia sentido pra ela. Então vem uma autoconfiança de dentro pra fora que vai muito além da minha mama estar no lugar. As pessoas não fazem ideia, né, Fernando, de tanta transformação que a gente vê de perto, de mulher que se olha no espelho e se emociona, do marido que vai junto e fala, cara, minha vida é outra. Fala pro Fernando, às vezes, de homem pra homem. É tanta coisa bonita e é até legal a gente trazer isso, né? O papel importante homem. do parceiro, do homem do lado, na hora de falar, bora, vamos cuidar Mas de você. sabe por que eu Porque a gente vê relatos muito ruins, né, Fernando? O índice de sucesso de uma cirurgia, não só tecnicamente, como globalmente falando, então a gente pensar numa paciente que está feliz como um todo, mesmo que a cirurgia dela seja uma nota 8, não seja uma nota 10, está diretamente relacionado com a vida pessoal. E a vida pessoal, quando tem um parceiro, uma parceira que apoia essa paciente, faz toda a diferença. Então, para mim é meio caminho andado de um bom sucesso. Ao passo que eu prefiro me opor a não operar aquela paciente, me opor a operar aquela paciente, quando eu vejo que existe um relacionamento tóxico. Então, já presenciei situações e eu acho que isso é extremamente triste. É triste quando eu vejo pacientes que a paciente vem lá em busca de uma melhora muito grande, que a cirurgia plástica pode sim ajudar aquela paciente, que a transformação do corpo dela foi algo que incomoda muito e que ela está se esforçando, que ela está se dedicando para aquilo e que o marido não está nem aí. Não apoia. Ele fala, ou vai que o gastar marido- dinheiro com isso. Não é nem Ou às por vezes isso. faz comentários ruins. Comentários péssimos, comentários assim, você vai ficar um Frankenstein mesmo. Ou então Jura? assim, ó como tá gorda, ó como tá horrorosa, Isso. doutor, olha essa barriga no meio da Entendeu? consulta. Isso é triste, é pesado. Então, um recado que eu tenho que dar, vou até olhar pra câmera ali, ó. Um recado que eu tenho que dar pra vocês, homens, e pra vocês que muitas vezes são homossexuais e têm um parceiro, apoie a pessoa que tá procurando. Apoie essa mulher, ela tá precisando do seu apoio. Ela tá precisando que você reconheça que ela
pode ser alguém melhor naquela situação que ela está agora. Então, fazer esse lado de que você se preocupa, acho interessante. Olha, me preocupo com você fazer uma cirurgia, tenho medo. Isso é natural, eu também tenho, mesmo sendo cirurgião. Mas não apoiar, criticar, jogar essa pessoa pra baixo é muito feio. Em compensação, a gente tem relatos tão lindos, né? Muito. De homem que vira e fala, bora, você vai ficar maravilhosa, eu cuido de tudo. E ali na minha frente, pode deixar que eu levo a fulana pra escola e a gente pode combinar com não sei quem, não sei o que lá. Vamos ver a data aqui, ó, essa data. Olha, Faz que a legal, transformação né? pra resolver. A cirurgia já deu certo. Já deu certo. Mas Eu sei que não, eu sei que a cirurgia ela pode às vezes ficar, mas já deu certo, é Mas outra vibe. você sabe a que- energia faz toda a diferença. Não, e você sabe o que eu imagino? Você imagina o casamento depois disso. Então você imagina lá uma mulher que tá com autoestima lá no pé mesmo, lá no chão, assim, e ela não veste nada porque tudo que ela veste, ela não se sente bem. O marido até convida, vamos sair hoje, vamos jantar, não sei o quê. Mas ela vai lá, ela não tem vontade de sair. Isso já aconteceu comigo. Eu não tenho vontade de sair porque eu não tô me sentindo bem, porque eu não consigo olhar no guarda-roupa, achar uma roupa, e aí eu não vou me sentir bem. Então, assim, isso atrapalha toda a relação do casamento, né? Até na questão do sexo, na questão do sair, do passear, tudo isso. E aí, quando você faz uma cirurgia plástica, você tá se sentindo bem, quando você consegue se encontrar nas suas roupas, compra alguma coisa nova, ou você se reencontra dentro do seu guarda-roupa, você veste alguma coisa, você se sente bem. Gente, isso aí deve transformar o casamento em si. Então, esses maridos têm que ajudar essas mulheres a irem mesmo. tenho um relato. Eles tendem a ganhar. Como a maturidade, a experiência fazem diferença. Eu tenho um relato de uma paciente de 60 e poucos anos que ela foi operar, né? E aí eu tava explicando pra ela sobre uma mamoplastia, uma mama muito grande, muito volumosa, e uma cicatriz extensa. E eu explicando sobre as mamas e tudo mais. E aí, na hora, ela tava com uma acompanhante, e a acompanhante perguntou pra ela assim, mas o fulano não vai achar ruim dessa cicatriz? Ela falou assim, se ele achar ruim, eu largo dele. Isso é pra mim, não é pra ele. Mais do que certa. Mas essa é bem resolvida, né? Exatamente, Não é Nem são todas. Não, é assim, bem resolvida. Então, assim, as pessoas, muitas vezes, e eu sou um cara que eu entendo muito esse lado das mulheres, muitas vezes falar do mundo machista, etc e tal, mas, gente, é claro que num casamento eu posso chegar, puxa, meu amor, será que isso é pra você e tudo mais? Mas, poxa, o homem tem que fazer o papel de entender se aquilo vai fazer bem pra mulher dele, independente se ele gosta de uma cicatriz ou não. Isso não cabe a ele decidir. Tem que apoiar a sua esposa. Se ela tá se frustrando com aquilo no corpo dela, se ela não consegue usar uma lingerie, se ela não consegue namorar com você, se ela não consegue usar uma roupa que ela gostava, vai ser uma cicatriz que vai fazer você criticar a sua esposa? Pelo amor de Deus, né? E, aliás, as pessoas costumam perguntar isso pra mim, né? Ah, Mariana, o Fernando dá pitaco, o que você precisa ou não fazer? No seu Jamais, corpo, né? jamais. Eu não dou pitaco nem pra paciente, pô. É verdade, a paciente ela me procura, eu tô ali pra resolver o problema que ela tá incomodando, não que eu acho. Então, se ela chegar com um super narigão e falar que ela tá incomodando com a pálpebra, eu vou falar, vamos operar tua pálpebra. Eu não vou falar do nariz dela, eu não tô ali pra às isso. vezes ela ama o nariz dela. E a gente vai Exatamente. deixar Pelo ela contrário, com eu acho até problema. tecnicamente errado, porque você vai lá e mostra algo que ela nem chamava atenção, você pode até fazer uma cirurgia e ela passar a se incomodar com algo que ela não se É incomodava. a mesma coisa com a consultoria. Na coloração pessoal também, por exemplo, eu pergunto pra minha cliente, o que te incomoda no seu rosto? Porque eu vou fazer um teste e eu vou analisar ali como tá refletindo as cores no rosto, né? E às vezes eu posso ver uma mancha que ela nunca nem viu. E aí eu falo assim, nossa, mas essa mancha, olha como tá feia, olha como ficou escuro. E ela nunca se incomodou com aquilo. Ou seja, eu criei um problema Que não nem tinha. que ela nem existia. existia, que ela vai falar, meu Deus, preciso ir na dermato, preciso fazer não sei o quê. A única Aquilo nem tá situação incomodando ela. do mundo cirúrgico, a única situação que já muda pra mim nesse sentido é se, por exemplo, a paciente vem reclamando de algo e aí eu mostro pra ela que aquele algo existe porque ela tem outro problema. É que aquilo lá não é o Exato. foco, Então, a né? gente vem falando assim, Diferente. nossa, meu nariz é muito grande. Na verdade, eu não faço mais rinoplastia, mas assim, não, na verdade, se eu for te mostrar aqui, ó, você vai entender Talvez é o teu que o seu queixo. queixo que é muito pequenininho. Então, isso a gente tem o papel de mostrar. Mas Sim. se a paciente me procura porque ela tá incomodada com o abdômen, naturalmente ela vai ficar nua pra eu examinar. E a mama dela não é uma mama bonita, eu não vou falar nada. Ela vai ver uma E coisa aí, com a outra, no entendeu? caso, no meu caso, quando eu decidi, né, fazer a minha cirurgia plástica, que foi a cirurgia da prótese, não foi porque ele me apontou que a minha mama tava feia depois de 2 gestações e 2, teoricamente, amamentações. Eu até então eu não me incomodava em nada com a minha mama. Eu achava ela ok, proporcional ao meu corpo, sempre fui magrela e tal, tava tudo certo. Mas eu, de repente, me vi num lugar que mexeu em algo em mim que pra mim era inegociável, que era a minha autoconfiança. Eu sempre me senti segura de mim mesma, independente do que Inclusive, falasse. que belo serviço, hein, doutor Fernando? Olha ali. Vai, FHI.
E aí começou a me mexer nesse ponto, né, da autoconfiança. Eu falei, opa, preciso fazer algo, porque realmente me vi naqueles relatos. Tô me sentindo bem com o biquíni, não tá legal. Eu falei, Fernando, precisamos fazer algo, porque dessa vez realmente tá mexendo em mim num ponto que doeu. Que te incomodou. E fui resolver. E até juntando aí com outro assunto, a da questão de comparação e de expectativas de pessoas, né? E aí também as pessoas criam expectativas do que eu devo ser, porque eu tenho um marido cirurgião plástico. Nossa, Essa é maravilhosa. imagino. Olha o que já aconteceu comigo. Logo que eu cheguei aqui em Campo Grande, eu fui trabalhar num hospital. Fui tentar exercer minha profissão aí inicialmente. Estava eu linda e bela, com uma roupa de centro cirúrgico, né? Eu ficava na UTI. Chegou uma técnica de enfermagem e falou assim pra mim: você é a Mariana, esposa do Dr. Fernando? Eu falei, sou. Ela, eu sigo seu esposo, ele é um querido. Mas, nossa, até que você é normalzinha pra um cirurgião plástico, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, e falei assim, puxa, sinto muito se eu te decepcionei e não correspondi às suas expectativas. Aí ela ficou sem graça com a minha resposta. Ela, ai, não é isso que eu quis dizer, é que você parece ser mais alta nos vídeos. Eu falei, fica tranquila, tipo. É normalzinho. Então eu tenho que corresponder a uma expectativa alheia, que não é minha, porque eu sou esposa de um cirurgião plástico. Então, assim, minha gente. Não é porque você pode dar a sua opinião do que você quiser, mas assim, isso não te dá o direito de ser mal educado. Com certeza. Mais uma vez eu falo, as opiniões elas precisam ser feitas com responsabilidade, com cuidado e com critério. Então a mesma coisa, eu não vou na rede social da fulana me dar o trabalho de fazer um comentário sobre o corpo dela, porque, cara, pra que eu vou fazer isso? Do lado de lá tem uma mulher, tem uma pessoa, sabe Deus que batalha que ela tá trilhando, eu não tenho nada a ver com isso, eu acho ela magra, se eu acho ela gorda, se eu acho que a bunda tá grande. A gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente fala. Mas Isso é muito duro, chato. É duro que a internet E deu asas pegando- aos imbecis, né? E pegando o gancho da Mariana falando ali sobre o fato de eu ser o marido dela e também o cirurgião plástico, é muito interessante isso, porque são dois Fernandos completamente diferentes. Por quê? Muitas vezes os caras, amigos, né, me contam, o cara Fernando fez cirurgia plástica, só vê mulher pelada o dia inteiro. Pessoal, quando eu tô no meu momento de ser cirurgião plástico, o que eu tô olhando ali, eu não imagino, porque eu nunca fui um artista, né? Mas a gente tá olhando, eu olho aquele corpo daquela mulher ou daquele homem, que também tem paciente homem, como uma obra de arte. E na hora que eu estou operando a Mariana ou avaliando ela previamente para operar, ali eu estou usando um conhecimento técnico. Então a Mariana passou comigo pelo processo que todos os pacientes passam. Eu dei uma aulinha para ela, eu expliquei tudo direitinho, eu examinei. Operei ela. Hoje, quando eu usufruo da cirurgia, a minha visão não é técnica, a minha visão é de marido. Lógico. Então, quando ela me fala, Fernando, isso aqui poderia melhorar um pouquinho, aí, pum, ativa Aí, a chave liga a técnica. chave. Aí eu falo, olha, isso aqui poderia, mas logo desliga. Então, são coisas completamente separadas, e até para quem tem preconceito mesmo, vou levar minha esposa num cirurgião plástico. Pessoal, a gente olha aquilo como uma obra de arte, como um marceneiro olha uma pedra bruta e vai e desenha, como alguém vai um quadro. Então, a gente usa aquilo simplesmente técnico e artístico. E Depois, você que vai usufruir da parte não técnica, entendeu? Mas é engraçado que a gente tem mesmo essa visão. Eu, enquanto médica, tô falando, né? Nossa, quantos homens eu já examinei. Não, eu sou pediatra hoje, mas já fui acadêmica de medicina, né? E, gente, parece que liga uma chave, você não tá nem vendo ali. Ou quando você tá examinando uma mulher na obstetrícia, né? Tipo, você. É técnico. É uma coisa muito técnica. Isso é uma coisa muito natural pra gente. É profissional, é técnico. Assim, na hora que eu analiso, e na hora que eu tô analisando, por legal exemplo, uma a gente mulher, saber isso, né? Na hora que eu vou analisar uma mulher que ela me Sabe? senta, que eu peço licença pra examinar, eu não tô avaliando aquela mama com beleza, se ela é uma mulher. Não, eu tô avaliando o tecido, a glândula, a posição, a simetria. Tem matemática, tem a parte artística. Então, isso, as pessoas às vezes olham, né? O marido, às vezes, é um pouco desconfiado, enciumado, minha mulher vai no cirurgião plástico. Não tem esse pensamento, não existe isso. Ali é tudo extremamente profissional. A gente tá para avaliar a parte técnica, para justamente fazer com que essa mulher sinta-se bem na vida pessoal dela. Isso é muito Ô, Andressa, e assim, faz hora que eu quero te perguntar da sua experiência. Como que foi pra você, consultora, você sabia dessa necessidade, não sei o quê. Você conseguiu se reencontrar logo depois? Você se arrumava, se forçava a isso? Ou você entregou também? Como que É foi? engraçado, né? Que em casa de ferreiro, Espeta. espeta de pau, né? É sempre assim. Mas eu me surpreendi com o meu puerpério. Eu não sei se eu estudei muito antes sobre parto, puerpério. Não estudei muito amamentação, mas estudei muito parto, puerpério, que realmente eu senti um puerpério bem tranquilo. Não sei se também meu marido me ajudou muito, ele conseguiu parar ali um tempo, e então eu conseguia tomar banho, eu conseguia, né, ter uma vida levemente normal diante de toda a mudança, mas lógico, tinha dia que eu realmente não queria nada, né? Então tinha dia que eu
que eu ficava de pijama, principalmente no começo, seios doendo, amamentando, nada ficava limpo, porque vazava tudo. Mas até ontem você me pediu as fotos, eu olhei e falei, nossa, eu consegui me arrumar. Eu acho que talvez por isso meu puerpério tenha sido mais leve do que poderia não ter sido. Porque realmente eu como é que fala? Se respeitou também, Eu né? me O tempo. respeitava, mas ao mesmo tempo eu falava, não, eu preciso. Porque eu preciso me sentir bem. Se eu não me sentir bem, eu não vou conseguir me dar bem pra Bia. Então, eu realmente me arrumava no mínimo ali. Não era, nossa, salto eu não conseguia. Mas O mínimo. uma blusa bonita, com shorts, porque eu ia ficar dentro da minha Pentear o casa. cabelo, O né? cabelo penteado, um brinco, batom, sabe? Uma maquiagem básica, eu fazia. Então, hoje eu vejo que o meu puerpério sim foi, talvez, muito mais leve, porque eu consegui ter um tempo pra mim. Então, às vezes, eu ia fazer minha unha, não fazia sempre, não me cobrava também, toda semana, principalmente nesses 3 primeiros meses. Mas eu dava um tempinho, o Felipe ficava com a Bia, eu ia lá na minha 1 horinha e fazia minha unha. Então, assim, realmente eu me respeitei. E eu acho que isso é importante, por isso que eu continuo falando que a beleza de fora pra dentro vai fazer diferença em como você lida com os seus outros desafios. Porque nós somos cheios de desafios, né? A maternidade é um desafio, mas nós temos o desafio do casamento. O casamento, né? Nós que somos todos casados. Não é tão Nada, é simples facinho, assim. Né? Somos 2 pessoas totalmente opostas o tempo inteiro juntas, né? Então, até falando isso que vocês falaram do casamento, como o homem estar presente ali e apoiar a mulher na cirurgia plástica, também volta pra consultoria, porque às vezes o marido, eu já também vivenciei isso, fala, não acredito que você precisa de alguém pra te ensinar o que você vai usar. Que absurdo! Como isso? A pessoa vai ali fazer compra com você no shopping? Não acredito. Até não só falando da esposa dele, mas falando do meu trabalho. Nossa, mas existe esse trabalho? Qual a necessidade desse trabalho? E faz muita diferença. Depois você vê uma mulher ali, ela totalmente feliz, envolve no casamento dela, né? Ela muda a postura com o marido, a alegria dela em estar com o marido, porque ela está confiante em quem ela Isso é. reverbera, né, em todas as áreas da vida, né? Trabalho, Então, assim, casamento. eu já tive as 2 experiências do marido que olhava e falava, não acredito que você vai fazer isso. Como o marido que falava, uau. Às vezes até eu tava ali montando, o marido tava num escritório dentro da sala, a esposa ia lá e ele falava, nossa, que linda, amor, olha que mudança. Gente, Isso é ela... demais. Nossa, era lindo de Aí ver. depois da noite o cara quer estar lá, né? Elogia a mulher e quer estar lá. Exatamente. Então, assim, que diferença faz? A mulher ali, ela já fala, nossa, eu tô melhorando, eu tô ficando bem. E eu acho que Realmente tudo é faz uma muita diferença. questão de equilíbrio, né? Sim. É a gente buscar o nosso melhor, não se acomodar com essa fase que a gente tá, Exatamente. né? Não é porque tudo agora, desculpa, é o puerpério. Estou no puerpério, então, deixa eu viver minha depressão aqui. Não é isso. Você tem que buscar a sua melhor versão, Com certeza. mas respeitando, cada uma tem o seu tempo, né? Exatamente. Mas a gente tem que buscar Sim. sempre a nossa melhor versão para quem tá do nosso lado também, né? Não é só pra gente. A gente mostra que a gente se importa com as pessoas quando você se cuida também, né? Eu acho que tudo é uma questão de ter muito equilíbrio em qualquer situação da vida. Eu sempre reforço isso com a Mariana. Ontem à noite mesmo, a gente discutiu um pouquinho e logo depois que a gente discutiu, eu falei, não vamos procurar só... Para, vocês discutem. Não acredito. Isso? Não, Que absurdo. resolver já buscar uma maneira de uma comunicação assertiva, porque para tudo isso acontecer de maneira boa, todo mundo tem que ceder um pouquinho, Com né? certeza. Todo mundo tem que ceder. Então, a rede de apoio tem que existir. A mulher que também às vezes está cansada, naquele dia ela fala, puxa, hoje por mais que eu esteja cansada, amanhã ele tá ferrado no trabalho, então hoje eu vou me ferrar um pouco mais. Aí amanhã a gente se ferra. exatamente. Então, isso tudo é uma comunicação que tem que ser muito assertiva e um equilíbrio. Não é basicamente algo mecânico, não é isso. É se comunicar, se entender que às vezes tá numa fase pior pro outro ou pro outro. E isso é muito importante, é ter essa comunicação frequente. Exatamente. Maravilha. Olha só, gente, como nós conversamos, como o assunto fluiu. Do céu. Já deu. É o cara dela. Já Eu tô aqui. Então, Eu você acho tá vendo que eu queria como só a gente finalizar, antes dos agradecimentos finais, com uma informação importante, assim, né? Uma dica, né? De tudo que a gente conversou, né? E foi bastante, eu acho que o principal ponto é a gente entender que o que vale mesmo é a maneira como a gente se sente em relação a nós mesmas. Isso que precisa ser validado. Então, se você
tá genuinamente feliz, né? Se sente bem com o seu corpo, que sim, amadureceu, sofreu muitas mudanças pós-gestação, não se deixe intimidar por opiniões, comentários, pelas atitudes, pelas fotos que rodam nas redes sociais de terceiros, né? Agora, se pelo contrário, recuperar certa forma física faz parte de um processo que reforça a sua identidade, luta por isso. Até pegando o gancho da Exatamente. Mariana, eu não vou te operar se você me procurar dizendo que quem quer que você opere não seja você. É importante que você queira ser operada, seja por mim ou por qualquer seu outro cirurgião. A gente fala isso desde pequeno, quando a mãe leva a criança para operar a orelha e a criança não se incomoda. Imagina com a mulher que vai dizendo que quem quer que ela opere é o marido, a mãe, ou outra pessoa, a amiga que falou. Você tem que estar decidida sobre isso. Exatamente. Isso é uma decisão sua. Sua opinião que importa. Isso pra tudo, né? Até porque quando você não quer, não flui. Por mais que você fique com o corpo dos sonhos, não flui. Não vai faz fazer sentido pra Exatamente. você. E uma mensagem também que gostaria de deixar é: seja feliz como você está hoje, busque o seu melhor sempre, né? É muito importante. Muitas clientes da consultoria sempre falam: Andressa, eu não consigo me sentir bem. Eu falo, gente, você precisa se respeitar, seu corpo. Então, seja feliz hoje. Saiba administrar como está o seu corpo hoje e deixar sempre bem equilibrado. Porque quando você chegar numa cirurgia plástica, você não vai querer mais, mais e mais. Porque, na Não vai se verdade, comparar. a gente nunca vai estar feliz. Porque o perfeito, ele está muito distante. Então, por isso que nós precisamos ser completas, digamos assim, como nós estamos hoje, entendermos, nos respeitarmos, porque quando a gente chega lá, nós vamos conseguir falar, uau, era isso que eu queria, né? Não, nossa, doutor, e agora, o que eu faço pra ficar melhor, né? Porque senão é isso, é uma busca sem fim, Sem fim. de melhorar, de Exatamente. melhora. E assim, se você não está feliz onde você está, se movimente. Exatamente. Busque, né? Se você não está feliz. E foi muito importante a gente trazer esse tema aqui, trazer vocês dois, porque teve um dia que a Mari abriu uma Podia caixinha. falar bastante ainda, né? Nossa, Mas nem achei que ia ser tanto ia render assim. tanto. Teve um dia que a Mari abriu uma caixinha no Instagram dela, despretensiosamente, a gente nem tinha contato que a gente, né, teria um podcast, e ela perguntou sobre assuntos que o pessoal... Ah, eu tinha contado, né? Assuntos que o pessoal gostaria de ver. Cara, nos surpreendeu, porque a gente achou que, né, vários temas e tal, e choveu de mulher falando sobre isso, sobre como se vestir, sobre autoestima, sobre se encontrar depois, né, Mari? Autocuidado. Nossa, Então e aqui isso tem é muito uma... pano pra manga, gente. E- Porque eu posso dar várias dicas de Não, a gente pode De fazer como outro. A gente pode trazer de outro, passo a passo, de fazer outro de só de estilo, consultoria. de imagem. Assim, Exatamente. vai muita coisa. E então a gente vê que isso realmente é uma coisa que incomoda essa mulher nessa nova uma dor. vida, É uma né? dor. Depois que ela vira mãe, a gente É tem, uma a dor. gente renasce, a gente, né? Eu adorei isso que você trouxe do vaso. Agora eu vou levar pra sempre. A gente é reconstruída depois da maternidade. Como Deus Totalmente. é maravilhoso, né, Andressa? Totalmente. E, É e, a, começar pelo parto, gente. Ali no parto, assim, ó, você vira o pó, né? Aí e depois... do pó você se Depois você vai se reconstrói, né? reconstruindo. Sensacional. Eu queria agradecer muito vocês dois aqui. Obrigada. Por ter vocês aqui com a gente, que foi, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar aí a muitas mulheres, né? Fica o @ do Instagram de vocês. Eu já tô na fila, tá, doutor Fernando? Porque eu sei que a fila Eu também. É que eu sei que a fila pra operar ali é demorada, então eu tô pensando até o Pedro desmamar, vocês Ah, mas é que eu então, já tô na me fila, tá? programando. Eu vou deixar Eu minha também fila aí um aqui pouquinho também. mais distante ainda, porque, né, vai ter um em nome de Jesus, um próximo filho. É isso aí. Mas estou na fila também. Tem que ser na hora que você estiver pronta e bem na sua vida. É isso que importa. Obrigada, viu, pessoal? E valeu. Foi. Obrigada. É isso, né? Foi. Então tá, obrigada, gente. Obrigada. Queria só pedir seu telefone.